Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cultivando Pedologia. E nesse vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas que nós estamos falando sobre classificação de solos. E nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer uma abordagem sobre os horizontes diagnósticos que são descritos lá no nosso sistema brasileiro de classificação de solos. Então, fica ligado que eu volto logo depois da vinheta. Legal, gente. E para que essa aula, né, esse vídeo tenha um melhor aproveitamento, eu sugiro que vocês deem uma olhada, né, uma checada no vídeo que nós já colocamos sobre morfologia do solo, assim como no vídeo sobre atributos diagnósticos, ok? Bom, lembrando que o conteúdo desse canal, todo ele, é um oferecimento dos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, ambos localizados aqui na cidade de Bom Jesus, ok? Bom, e nós temos 7 horizontes diagnósticos de superfície e nós temos 17 horizontes diagnósticos de superfície no nosso atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Tá? E cada um desses horizontes, para que você possa identificá-los, você precisa seguir o regramento que existe em cada tópico direcionado a ele no nosso sistema de classificação. Aqui o objetivo é fazer uma abordagem de forma genérica, falando sobre esses horizontes, lembrando que existem os critérios que você precisa considerar e que estão descritos em cada um desses horizontes lá no nosso Sistema Brasileiro de Classificação, no capítulo 2, ok? Bom, falando sobre os 7 horizontes diagnósticos de superfície, né? Começando aí pelo mais escuro deles, que é o horizonte ístico. O horizonte ístico é aquele horizonte que você tem uma grande quantidade, uma grande representatividade do material orgânico, né? Dentro do nosso sistema, a gente pode considerar que ele é ístico quando ele apresenta uma representatividade grande de material orgânico, né? Representado pelo teor de carbono maior ou igual a 80 gramas por quilo, ok? E ele pode ser nomeado como O ou H, dependendo se as características indicam que ele foi formado numa condição de boa drenagem. Nesse caso, você lembra de oxigênio, né? E aí você lembra que deve ser nomeado de O, ou se ele foi formado em condições de má drenagem. Nesse caso, você lembra de água, né? H2O, e aí você identifica ele como H. É basicamente isso. Boa drenagem e má drenagem, tá? De forma bem genérica. Lembrando novamente que cada um desses horizontes existem lá no nosso sistema as informações específicas sobre cada um deles e que essa é apenas uma abordagem geral. Outro horizonte diagnóstico de superfície é o achernozêmico. Tá? O achernozêmico é aquele horizonte superficial que ele tem uma grande saturação por bases. Tá? O nosso sistema ele exige que ele tenha pelo menos 65% de saturação por bases, com predomínio de cálcio e magnésio. E esse horizonte ele é um horizonte bem estruturado, tá? Ele tem os pads bem formados, e o teor de carbono orgânico ele tem que ser maior ou igual a 6 gramas por quilo. Tá? E a cor úmida, né? A cor úmida dele deve ser o que diz respeito ao valor menor ou igual a 3 e o croma também menor ou igual a 3. Okay? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse solo é um solo que tem a sua cor, no que diz respeito ao croma, mais próximo aí do cinza, do croma especificamente, e no valor ele já é mais escuro. Tá? Porque quanto menor o número correspondente ao valor, mais escuro é esse horizonte. Tá? Então aqui nós estamos falando de horizontes que são mais escuros. Só você olhar, né, no, no diagrama, né, no diagrama que representa o sistema manso de cores, eu vou colocar aqui, ó, e aí você percebe
que quanto o valor é mais baixo, ele é mais escuro, tá? E o croma, quando é mais baixo, ele já vai indo mais para o cinza, dando menos expressão para a cor predominante naquele horizonte, tá? Certo. O próximo é o horizonte aúmico, e também é um horizonte mais escuro. Porém, ele já aceita o valor de 4 e o croma de 4. E além disso, ele tem uma saturação por bases menor que 65%. De forma bem genérica, assim, o aúmico ele é muito parecido com o ar xenosêmico. Quais são as principais diferenças? Ele apresenta um V% mais baixo, tá? Uma cor um pouco menos escura, e ele tem alguns limites específicos do que diz respeito à espessura desse horizonte e associado ao teor de carbono orgânico que precisam ser seguidos. Existem alguns cálculos que precisam ser feitos, que estão bem descritos lá no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E outro horizonte que é muito parecido é o A proeminente, né? Na verdade, o A proeminente também é muito parecido com o A xenosêmico, e assim como o A úmico, ele tem menos de 65% de saturação por bases, tá? E aí como é que ele difere do A úmico, sendo que eles são muito parecidos? Aí vai entrar aquele cálculo que eu falei, né, que diz respeito a espessura do horizonte e teor de carbono orgânico, e também precisa ser falado que no teor de argila também existem algumas diferenças respeito ao A úmico e ao A proeminente, tá? O A xenosêmico, úmico e proeminente eles são muito parecidos, tá? Lembrando, A xenosêmico tem mais de 65% de saturação por bases, o A úmico e o A proeminente, ambos têm menos de 65%. Porém, o A proeminente, ele não cumpre os requisitos de espessura, teor de argila e carbono para que seja A úmico. Outro horizonte é o aantrópico. O nome já diz, né? Antrópico, né? É algo que foi modificado. Ele obrigatoriamente precisa apresentar sinais, características que evidenciam a atividade humana, tá? Para que esse horizonte seja identificado, ele precisa ter uma espessura de no mínimo 20 centímetros e precisa ter um teor de fósforo extraível maior ou igual a 30 miligramas por quilo, que é uma forma de indicar que houve ali uma adição de fertilizantes naquele solo. Okay? E aí nós temos o A fraco. O A fraco ele já é aquele horizonte que geralmente ele não é muito expressivo no que diz respeito à espessura e no que diz respeito às suas características em si, em termos de estruturação, de cor, tá certo? A cor úmida dele já é maior ou igual a 4. A estrutura dele é uma estrutura fraca, grão simples, né? Basicamente em resposta à menor ocorrência de agentes cimentantes, como que são argila e matéria orgânica. O teor de carbono orgânico menor que 6 gramas por quilo. Isso caracteriza um A fraco. Ou qualquer outro horizonte que tiver menos de 5 centímetros. Tá? Se ele for um horizonte de menos de 5 centímetros, ele é um horizonte A fraco. Tá? E nos casos em que você tiver um horizonte, né, que você visualizar um horizonte e que não se encaixe com nenhum desses que foi citado, aí você diz que é um A moderado. Tá? Não se encaixou com nenhum desses outros, você indica que ele é um A moderado. Bom, e falando sobre os horizontes subsuperficiais, começando pelo horizonte B textural. O horizonte B textural é aquele horizonte mineral que pode ter uma textura de franco-arenosa ou mais fina, né, e que evidencia um acúmulo de argila desse horizonte. Tá? Ele evidencia um acúmulo de argila. Aí ele é chamado de horizonte B textural, justamente por causa dessa diferença de textura. Temos também o B latossólico, né? O horizonte B latossólico é aquele horizonte espesso, né? Ele tem uma espessura mínima de 50 centímetros, a textura dele é muito semelhante, né, à do argissolo, porém ele tem um destaque para a CTC que deve ser baixa, né?
E também o KI dele deve ter um valor menor que 2,2. E ambos são indicativos de que esse solo, para que ele seja um latossolo, ele precisa ser um solo mais intemperizado, né? Porque ele precisa ser um solo mais evoluído, ele tem que ter uma quantidade menor de argila, bem menor na verdade, de argilas mais ativas, né? Como aquelas argilas 2:1 que nós já falamos em outras ocasiões. A gente já vai ter mais caulinita e óxidos, óxidos de ferro, óxidos de alumínio, tá? E é um solo que representa um maior grau de evolução dentro do nosso sistema. Tá? É um solo bem estruturado, poroso, homogêneo, em termos físicos, em termos de aplicação agrícola, é o melhor que nós temos, né? Falando de um contexto bem geral. E é o mais representativo também no nosso país. Nós temos o horizonte cáustico e o horizonte petrocálcico também. O horizonte cáustico é aquele horizonte diagnóstico em que ocorre um acúmulo de carbonato de cálcio. Tá? Esse acúmulo ele ocorre de forma intensa a ponto de ultrapassar 15 centímetros. Se for esse o caso, ele pode ser chamado de horizonte cáustico. Tá? E esse acúmulo de carbonato de cálcio normalmente ocorre em locais que você tem aí aquela questão do clima, que você tem uma evapotranspiração maior do que a pluviosidade anual. E aí esse carbonato ele acaba ficando acumulado ali no perfil do solo, porque não tem água suficiente para levar embora, ou a quantidade de cálcio é tão grande que ele fica por ali, né? E como eu falei, geralmente está associado a climas mais semiáridos. E esse acúmulo de carbonato de cálcio, ele pode ocorrer tanto no horizonte A, como B ou C. E ele pode ocorrer em diferentes níveis, né? Ele pode ser uma manchinha, que aí não seria um horizonte, tá? Mas se ele for de forma expressiva e ultrapassar 15 centímetros, ok, é horizonte cáustico. Porém, essa evolução ela pode ser tão grande a ponto de formar estruturas mais rígidas, né? Estruturas mais rígidas, e que ficam parecendo rochas, mas que não são rochas, claro. Quando for esse o caso, ele já deixa de ser um horizonte cáustico e vira um horizonte petrocálcico, né? Petro. Aí você lembra dessa questão mais rígida, tá? Que é considerado uma evolução do horizonte cáustico. E, assim como o horizonte cáustico, pode ocorrer no A, no B ou no C. Horizonte B incipiente, o nome já diz, incipiente, né? É uma coisa pequena, uma coisa que está ali no começo, tá? O horizonte B incipiente é aquele horizonte que já pode ser chamado de B, mas ele ainda está nos primeiros estágios ali de formação. Ele precisa ter no mínimo 10 centímetros de espessura, a textura é a mesma considerada no belatossólico, no B-textural, e ele já deve apresentar os pads bem formados, né, bem delimitados, e deve ter a ausência da rocha, do material de origem, tá? Em pelo menos mais de 50% do seu volume, tá? E a CTC dele deve ser maior ou igual a 17 centimol de cargas por quilo, ou seja, ele aceita tanto a argila de baixa como de alta atividade, contanto que ela não ultrapasse, né, para baixo, né, não seja menor que 17 centimol de carga por quilo, considerando as de baixa atividade. Horizonte B nítico, né? Nítico, lembra o que? Nitidez, tá? Já é um horizonte que traz para o sistema brasileiro aqueles solos que você tem um teor de argila maior, né? Também é um solo que costuma ser homogêneo, mas ele traz um teor de argila maior e também traz a serosidade, estruturas maiores, né? É um horizonte que tem que ter uma espessura mínima de 30 centímetros, é uma textura argilosa, há muita argilosa, tá? E não deve ter um incremento de argila do A para o B, para não dar ênfase a um horizonte B textural, tá? Ele deve ser um benítico. E para isso ele não pode ter esse acúmulo de argila. Porque se tiver, já não é benítico, ele vai lá para o B textural, tá? E aí a estrutura é em blocos ou prismática e apresenta serosidade, que é aquele brilho, né? E aí você lembra, nítido, brilho, né? Coisa fácil de ver. E o valor de CTC deve ser menor que 27 centimol de carga por quilo, ou seja, a CTC
do horizonte benítico deve ser baixa, né? Deve ser um solo com argila de baixa atividade, tá? Já também é um solo mais evoluído. Outro horizonte é o horizonte sulfúrico, né? É um horizonte que pode ser tanto mineral quanto orgânico, com no mínimo 15 centímetros de espessura e com um valor de pH menor que 3,5, ou seja, é um horizonte ácido, é bem ácido. E esse ácido a ser evidenciado deve ser o ácido sulfúrico, tá? Ele pode ocorrer tanto no H, no A, no B ou no C. E, geralmente ocorrem em locais que estão associados à má drenagem e o cheiro é muito forte, tá? Incomoda bastante. Horizonte bespódico. O horizonte bespódico é aquele horizonte onde você tem um acúmulo subsuperficial de matéria orgânica umificada combinada com alumínio, podendo ou não conter ferro, né? Na verdade, durante a formação desse horizonte, ocorre a decomposição, né, da matéria orgânica, ocorre ali a ação de agentes quelantes, ocorre a complexação de alumínio por meio dessas substâncias e essa matéria orgânica toda desce ao longo do perfil devido à característica de pH do solo e a maior porosidade, com a presença de água, então ele vai acumulando na subsuperfície, tá? É um horizonte mineral com espessura mínima de 2,5 centímetros, excetuando o horizonte plácido, cuja espessura mínima é de 0,5. Tá? Ele aceita também 0,5 centímetros se for um plástico. E apresenta acumulação iluvial de matéria orgânica umificada combinada com alumínio, podendo ou não conter ferro. Ou seja, pode ser que ele tenha ali um mosqueadozinho, tá? Também é possível. E aí existem os diferentes tipos de base-pódico, tá? No CIBIX ele tem ali a determinação dos diferentes tipos que podem ocorrer. Outro é o B-plânico. O B-plânico, você pode olhar para ele como tipo especial de B textural. Tá? Como assim tipo especial de B textural? É um B-plânico em que suas características estão mais relacionadas, né? Tem aquele B com acúmulo de argila, tá? Porém, essas suas características estão mais associadas à má drenagem. Tá? Ele é um solo que geralmente ele vai ter aí essa característica bem destacada de má drenagem. E aí essa característica vai refletir em cor, na estrutura, e isso vai ser de fácil visualização no campo, tá? Geralmente, com característica de drenagem restrita, pode ser responsável pela formação de lençol de água suspenso. Ou seja, a drenagem é tão ruim que acumula água mesmo e forma um lençol suspenso, tá? E que aí ele fica determinada época do ano por ali, aquela água, e promove a redução dos componentes que tiver ali, tá? E ele geralmente apresenta teores de elevada argila dispersa em água, ok? Outro horizonte que pode ser associado à má drenagem é o horizonte Gley, que tem uma espessura mínima de 15 centímetros, é aquele horizonte mais pastoso, né? Caracterizado por redução do ferro e prevalência do estado reduzido em todo ou parte dele. Lembrando que ele também pode ter mosqueados, com aquelas manchinhas. E esse horizonte Gley, ele pode ocorrer no A, no E, no B ou C, tá? Então você pode ter um AG, que aí seria a letrinha G, tá? AG, EG, BG ou CG. Horizonte é álbico. O E você já sabe, né? É aquele horizonte que você teve a perda de materiais corantes, né? É um horizonte mineral com extrema eluviação de material. Por isso que é horizonte E, porque teve uma eluviação. E por seus respectivos revestimentos, excluindo pigmentos brancos, né? Por exemplo, cálcio, né? Carbonato de cálcio, são pigmentos brancos. Esse horizonte ele vai ter essa expressão da coloração clara, não por carbonato de cálcio, porque se tiver já não é. Ele vai ter essa coloração clara pelo silt e pela areia, que são frações que correspondem a frações grossas, né? Mais grossas do solo, e que vão ficar ali, porque as coloidais já foram embora, né? Foram embora. E ele precisa ter no mínimo 1 centímetro de espessura, tá? Beplíntico. O beplíntico é aquele horizonte
onde você tem uma ocorrência expressiva de plintita, né? Essa expressividade, ela é diagnosticada quando esse horizonte apresenta 15% do seu volume, pelo menos, tá? E espessura de pelo menos 15 centímetros. 15 centímetros ao longo do horizonte, tá? 15 centímetros. E dentro desses 15 centímetros, ele tem que ter pelo menos 15%, né, de plintita, tá? De plintita. No manual de descrição e coleta de solo no campo, você tem, né, e também no manual do IBGE, você tem ali artes, né, diagramações que mostram para você mais ou menos o que seria 15 centímetros, 20 centímetros, perdão, 15% de ocorrência de plintita, tá? 50% de ocorrência de plintita, para que você esteja no campo, olhe para o horizonte, olhe para o manual e veja, então realmente é isso aqui, tá? Ele pode ocorrer em um B ou C, tá? Com uma textura de mais de 150 gramas de argila, ok? E aí, nesse caso, seria um B plíntico. Mas aí vocês sabem que essa plintita, né, ela pode ocorrer ali como plintita ou ela pode ocorrer como petroplintita. Uma vez ela ocorrendo como petroplintita, de forma dividida ao longo do perfil, aí você vai ter um horizonte concrecionário. Tá? Lembrando que a plintita é uma coisa, a petroplintita é outra. Né? E o horizonte concrecionário ele tem ali uma predominância de petroplintita. Tá? 50% ou mais do volume de material grosseiro com predomínio de petroplintita. O horizonte plíntico é a plintita, que é aquele estágio inicial. Tá? É aquele estágio inicial depois de mosqueado. Tem um mosqueado, aí ele vai se consolidar, vai formar a plintita. Aí depois ele vai ficar mais forte e vai formar a petroplintita. Tá? Quando esse é o caso, você vai ter um horizonte concrecionário. Só que essa formação ela pode ser mais intensa ainda, a ponto de formar algo contínuo. Tá? E aí você vai ter não mais um horizonte concrecionário, e sim um horizonte litoplíntico. Tá? Que é esse horizonte com espessura mínima de 10 centímetros, que tem ocorrência de petroplintita contínua ou praticamente contínua. Tá? Quando é esse o caso, você nomeia como, você atribui a letra F. Ele é um horizonte litoplíntico. Tá? E aí nós temos também o Duripan. O Duripan, pessoal, é um diagnóstico em que o nome já está dizendo, né? Duripan, duro, tá? É cimentado, contínuo ou presente em 50% ou mais do volume de outro horizonte com grau variável de cimentação, tá? Quando úmido, apresentam consistência muito firme ou extremamente firme. É um horizonte bem duro mesmo, tá? É uma característica bem dura. E é muito parecido com o Fragipan. Lembrando que são guardadas aí as respectivas naturezas pedológicas, né, do Duripan e do Fragipan, tá? Que a gente não vai falar sobre isso aqui agora. O Fragipan e o Duripan eles são muito parecidos, tá? Basicamente, qual é a diferença? O Duripan, mesmo quando úmido, quando você vai tentar quebrar ele, né, ele não quebra, ele deforma, tão duro que ele é. Quando a gente vai fazer aquele teste da consistência, tá? A gente descreveu lá no vídeo sobre morfologia. E o Fragipan, não, ele ele é muito duro também, só que quando você faz a pressão, ele de repente, ele deforma, né? Na verdade, ele quebra todo, tá? Ele rompe subitamente com a pressão. Já o Duripan não, o Duripan ele deforma, tal, e é de muito difícil quebra, tá? E aí nós temos também o horizonte vértico, pode ocorrer no B ou no C, tá? E que é aquele horizonte em que você percebe, né, ele é um horizonte argiloso, muito argiloso, e que você percebe a expressividade de argilas 2:1, tá? Principalmente aquelas expansivas, tá? De expansividade mais representativa. E aí você vai ver superfície de fricção, né, os slick insides, e aí ele vai ser duro ou extremamente duro quando seco, ou plástico ou muito plástico quando
úmido, tá? Que é uma característica bem clássica aí dos solos que tem uma argila com, com colóides 2:1, né, com filosilicato 2:1 de forma mais expressiva. Lembrando, pessoal, que nós temos também o que é chamado de precedência taxonômica. O que isso quer dizer? Basicamente, mais de um horizonte diagnóstico eles podem ser coincidentes, porém é necessário que algum prevaleça sobre outro. E esse comportamento ele é chamado de precedência taxonômica. Por exemplo, o horizonte concrecionário, que é um horizonte diagnóstico, que nós acabamos de falar, ele pode ocorrer juntamente com B textural, latossólico, benítico, B incipiente, qualquer tipo de A, horizonte Gley e horizonte biplânico. Porém, quando isso acontece, o horizonte concrecionário ele tem precedência taxonômica sobre todos esses outros. Assim como o biplânico tem sobre o horizonte Gley e o B textural, assim como o biplíntico tem precedência taxonômica sobre o B textural, B latossólico, B nítico, horizontes Gley, B plânico, exceto quando tem caráter sódico, né? Que nesse caso aí esse tipo de B plânico teria precedência taxonômica, né? E nesse caso do horizonte concrecionário também. O horizonte Gley, ele tem precedência taxonômica em relação ao horizonte sulfúrico, em relação aos horizontes B textural, latossólico, incipiente e nítico, e o horizonte vértico tem precedência taxonômica sobre os horizontes B incipiente, B nítico e horizontes Gley. E essa precedência taxonômica ela precisa ser observada quando você for fazer a classificação de solos em si. Bom, gente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail ou podem também colocar aqui nos comentários do vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.